Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos trabalhar aqui um pouquinho com cone, isso, essa figurinha, né, esse sólido geométrico bem comum no nosso dia a dia. Observa, nessa questão aqui, especificamente nessa questão, nós vamos trabalhar com o volume do cone, tá certo? O volume, né, de sólidos geométricos, eles têm sua fórmula específica. Por exemplo, o volume do cone, ele é 1/3 de π r ao quadrado vezes a altura. Nessa questão aqui, ele quer uma relação, né, entre o volume do cone e o volume do cilindro. Ora, eu sei que o volume de um cilindro é a área da base, πr ao quadrado vezes a altura. E aí eu venho àquela, né? Se eu encher totalmente um cone, ou um sólido geométrico, né, da forma cônica, de mesma altura, mesma base de que um cilindro, quantas vezes eu tenho que colocar o conteúdo desse cone dentro do cilindro? Quantas vezes eu tenho que fazer isso para encher o cilindro? Bom, isso aí, essa quantidade, nós vamos obter fazendo uma divisão do volume do cilindro pelo volume do cone. E aí tu vai ter exatamente quantas vezes a gente vai ter que colocar o volume do cone dentro do cilindro. Beleza? Mas quem é o volume do cilindro? Ora, eu sei que é π, que é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, dividido pelo volume do cone, que é 1/3 de π r ao quadrado vezes a altura. Lógico, você já, só em colocar as fórmulas, você já viu que o cone é a terça parte do cilindro. Mas vamos continuar aqui, fazendo nossas continhas. Ó. Eu tenho πr ao quadrado h dividido por πr ao quadrado h, isto dá igual a 1. Então, aqui eu vou ficar com 1 dividido por 1/3. Ora, eu tenho agora uma divisão de frações. E o que é que eu faço para operar a divisão de frações? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, se eu tenho 1/3, eu vou colocar 3 sobre 1. Ora, 3 vezes 1, 3 dividido por 1, 3. Então, quantas vezes eu vou ter que repetir o processo, encher o cone, colocar dentro do cilindro, 3 vezes. Então, sempre é bom a gente ter em mente essas formulazinhas, né? As fórmulas dos sólidos geométricos. Observe que aqui no caso, a gente precisou usar a fórmula do volume do cone e a fórmula do volume do cilindro. Ok? Forte abraço, até a próxima.